que parten no final contentes. Agora sí, a música y los nuestros coloridos de las campinas y praias ardentes. Para todos los turistas aquí presentes, que jejen bien divertida. Música, maestro. Como tu, não há ninguém dentro de mim a viver. Contigo me sinto bem. Quem um amor assim tem, nunca infeliz já de ser. Respeito e carinhoso, tudo em ti é valioso. Até o simples sorriso é belo e incomparável. És bonito, és amável, é só de ti que eu preciso. A doçura dos teus beijos, que eu muito saboreei, saciaram meus desejos, com os quais tanto ceguei. Já faz tempo que chegamos a esta terra de Canadá. Muito aqui trabalhamos e uns bons dinheiros ganhamos, mas a nossa juventude ficou lá. E depois de ver toda essa crise que atravessa essa nação, eu acho que foi uma coisa a gente deixar o nosso trono. Foi em 1939, no mês das matanças, que embarcámos com duas crianças, juntos os quatro no vapor. Ai, o frio que fazia! Até parecia que morria o aquecido ao valor. Traziam a roupinha levezinha, por não haver muita fartura. Era também só aquela que tinha para vestir naquela altura. Quem se não enterrava, quando para fora refugiada, já estava a ficar dura. E não se via um português nesta cidade de busca que falasse um inglês para se governar à sua custa, mas pareciam caipiobas. E se quisessem saber as horas, tinha que ir perguntar à Augusta. Fui ao store inglês, compraram-nos um certo dia. Como só falava português, o dono não percebia. Vejam só a sorte minha, tive que andar com uma galinha para ver se ele me entendia. E quando o nosso João nasceu, travámos uma grande luta. Muitos touros correram sempre com a mesma conduta. Frascos e ilhatas com prova. Coitado, comia comida de como se consolava e eu a pensar que era fruta. Muito bom dia. Mas uma conversa que temos aqui hoje é com uma senhora muito conhecida na nossa comunidade, a senhora Marília. Senhora Marília, como é que estás hoje? Muito, muito bem, obrigada. Um bocadinho nervosa, porque eu não gosto muito de fazer estas entrevistas, mas contente que vieste cá, que estás aqui na minha casa, estás aqui comigo. E hoje é o Dia Internacional da Mulher, ainda mais especial. Yeah. Não é? Para começar a nossa conversa, Senhora Marília, aonde és natural e como é que vieste para aqui, para o Canadá? Eu sou natural do Porto Judeu. Nasci lá, vim para o Canadá quando tinha 17 anos, eu vinha em junho e ia fazer 18 em setembro. Já estou aqui há 33 anos, acho que é 33. Estou já com 52 anos e foi assim a minha chegada ao Canadá. Eu era uma jovem, agora sou uma velha. Não tanto. E na Ilha de Cheira, antes de vieste para cá, envolvias em algumas tradições lá, pezinhos ou danças ou mesmo folclore? É assim, eu vim de uma freguesia muito rica de carnaval. Sou de Porto Judeu. O Porto Judeu sempre foi muito conhecido pelos seus teatros e pelas suas danças de espada, naquele tempo. Eu saía lá, não tanto como eu saí aqui, mas eu cheguei a sair em dança de espada lá, até a dança foi convidada
para irmos a São Miguel, naquele tempo, que aquilo era uma coisa rara, e era chamado Os Filhos da Droga, e era o Henrique Miranda do Porto Judeu de Cima que estava à frente do grupo lá. E depois vim para o Canadá em 91 e claro que eu não conhecia ninguém, eu nem sequer falava inglês. Ok, a gente falava inglês, mas era aquele inglês muito pouco, porque era aquela só uma palavra, thank you, obrigada, like, fridge, desk, não era, a gente não tinha aquela conversa, não é? Só, eu cheguei aqui ao Canadá e claro que eu não falava inglês, não tinha muitos amigos, não conhecia praticamente ninguém. E os meus pais, como eu tinha acabado o liceu lá, eu era para ir para a universidade e a gente acabamos porque demorou muito tempo o nosso visto para ser aprovado para a gente vir para cá. Quando eu cheguei aqui, os meus pais já tinham amigos cá, conhecidos, e eu não me lembro bem quem foi, mas alguém me levou ao Angrense. Okay? E já neste ano que eu cheguei, estavam a fazer um bailinho no Angrense, que era, eu acho que o nome das pequenas era Jennifer, e eu vou dizer o nome da outra irmã, eu até escrevi, porque para não me esquecer, Christine and Jennifer Sampaio. Okay. E elas estavam a fazer um bailinho, e não estava a correr muito bem, que a pessoa que estava a falar, e depois eu peguei no papel, comecei a falar, e as pessoas pediram-me se eu queria entrar. E foi assim que eu entrei. E nunca mais parei. Daí foi sempre, comecei a sair numa dança de espada, com uma senhora de São Miguel, que é a senhora Teresa, que entretanto já se encontra na terceira. Pediu-me para sair numa dança de espada, com ela. A dança de espada correu muito bem. Depois, estas irmãs Sampais tornaram a fazer outro bailinho, porque aquilo era assim. Agora também continua, mas antigamente as danças eram muito fortes. E a gente fazia... Para o Carnaval e para a Páscoa. Exatamente. A gente fazia para os dois, sempre as duas. Só eu comecei assim. Depois, o Manny, que a gente conhece, que era o Manny Barcelos, que Nosso Senhor tenha a sua alminha num bom lugar, ele convidou-me para sair com ele. E eu fui para o Vitória de Setúbal e fiz 2 ou 3 danças, não estou bem lembrada, com o Manny. Depois, o Lusitânia, ele tem um primo, que era o do Manny Barcelos, ele escrevia aqui o nome dele, que esqueço-me das pessoas, era o Frank Barcelos. O Frank fez uma dança de espada no Lusitânia e convidou-me, e eu também fui. Depois, isto é muita coisa, depois a Jessie Garcia e a Nelly Garcia, que eram 2 irmãs, elas decidiram fazer um bailinho também e convidaram. E aqueles bailinhos antigamente era na casa. E eu tenho muita lembrança disso, porque o pai destas pequenas era muito divertido. E ele fazia a gente sentir muito, muito bem. E eu gostei muito de sair naquele bailinho com eles. Depois deste bailinho, o que é que eu fiz? Fui convidada para ir para o Country Meet. Naquele tempo, no Country Meet, dançava-se, era o Sr. José Duarte, que tinha um toalho, e era chamado Country Meet, e era o meu marido tocava bandolinho, e ele tinha saído com uma dança antes que o Caroço que tinha vindo cá. E depois o João Mendonça, que estava responsável daquele grupo, decidiu-me convidar. E eu fui. E então saí em 2 danças de espada no Country Meet. E saí num bailinho que naquele tempo era o Bush e Estica. Okay? Que era muito engraçado. E aquilo era um ambiente muito bom. Aquilo era um ambiente muito divertido, muita gente, fazia-se muitos churrascos, e a gente tinha muita malta nova. Foi muito, muito, muito bom. Até eu saí numa dança de espada lá, eu saí numa com o Caroço, que veio da terceira puxar,
e saí numa com o Francisco Melo, que ele também puxou uma. Depois, o Rogério Mendes convidou-me para ir para os bailinhos, para ir para o grupo dele em Mississauga. E o meu marido também foi convidado e a gente fomos, os dois. E tive bastante tempo com o Rogério, no grupo do Rogério. Um grupo bastante agradável, com muita gente, tinha muita música, muita gente boa. Gostei muito de estar naquele grupo. Depois, a gente decidimos fazer o nosso próprio grupo. Em 2006, eu fiz o meu primeiro bailinho no Clube de Mississauga, na Páscoa. Só eu saía com o Rogério para o Carnaval e fazia para a Páscoa. E fizemos, eu e o meu marido, o Frank, fizemos talvez 4 ou 5 bailinhos. Depois, em 2007, o meu tio, que era o único tio que eu tenho, da parte da minha mãe, que a minha mãe só tinha aquele irmão, o meu tio faleceu. E a gente estava mesmo a fazer, faltava no dia 24 de março de 2007, o meu tio faleceu e a Páscoa era logo à frente ali. E a gente acabámos o bailinho. E acabámos o bailinho e eu sou uma pessoa que aquela morte do meu tio mexeu muito comigo e eu não conseguia ir para cima de palco. Não havia aquele gosto, não havia aquilo, não conseguia. Demorou muito, muito tempo. Depois disso, um rapaz, que é o Frank, ele é muito amigo do Rogério em Mississauga, falou com o meu marido e ele saía na dança do Soveta. E ele, por força, o Frank, vens de cá. E o Frank, vamos. E a gente fomos o Frank saiu naquela dança e foi só homens. E eu só fui ver. Mas aquilo é assim, aquele peixinho. É o tal peixinho. O que é que a gente está a fazer? Aquele peixinho, aquilo ainda posso, eu prefiro não o ver. Porque estou ali sentada, aquele peixinho está-me a matar. E pronto, e no ano a seguir, eu acho que para a Páscoa, o Soveta decidiu fazer um bailinho. E era homens e mulheres. E pá, aí foi bastante fixe. Foi um bailinho bem bom também. Também adorei aquele grupo, foi muito, muito bom. Muito bem executado. E pronto, e depois daí parámos outra vez, mais um bocadinho. Em 2019, de uma brincadeira, uma coisa tanto tola, decidimos, vamos fazer, e decidimos fazer um bailinho, e era só mulheres. E fizemos este bailinho, só de mulheres. E depois, em 2020, a gente decidimos, porque em 2019 a gente tinha decidido que aquele grupo que a gente ia para a terceira. E fomos assim. E foi assim que eu acabei outra vez, dei a volta para a terceira. Mas eu, antigamente era diferente de agora, que eu acho. Ali era assim, tinha muitos clubes, não é? A gente dançava até às 7, 8, 9 da manhã. Eu lembro-me de estar no Angrense, o sol, okay? E a gente saía, a gente ia ao Tim Hortons buscar café e depois vinha tudo para as bases e tudo. Era diferente do que está agora. Eu acho que o Carnaval no Canadá está forte e fraco. Forte no tempo de tem muita gente a aderir ao Carnaval, muitos jovens, e tem muito falta de clubes. E isto é um grande problema, na minha opinião. E vamos falar daqui a pouco nos clubes, porque também dos clubes alguns anos atrás era a imigração que tinha vindo cá nos anos 60, 70
essa geração já envelheceu. Só agora, quem vai aos salões tem alguma juventude que vai aos salões para ver as danças, mas ainda alguns daqueles da primeira geração que veio ao Canadá, mas também já estão a ficar velhinhos e não é só isso, também as pessoas que estão mais fora de Toronto, às vezes é mais difícil no sábado ir a Toronto ver as danças, mais fácil talvez vão a Mississauga ou vão a Hamilton no fim de semana à frente, porque também onde as pessoas estão a morar também fica um pouco mais desviado e também e falo talvez mais no Carnaval, tem muitas pessoas que vão à Teixeira para ver o Carnaval e depois pela Páscoa aqui talvez fica mais forte as pessoas verem nos salões porque aqui no Canadá ainda há estas danças, esta tradição de ver danças pela Páscoa. Correto. Concordas nessa parte de talvez a geração também tenha alguma influência? O que eu acho a respeito disso é muito bom os jovens gostarem do Carnaval. É muito bom os jovens estarem a aderir ao Carnaval. Mas o que eu acho é que os jovens não se podem esquecer de quem muito já trabalhou para o Carnaval, ok? E eu acho que isto falta aqui um bocadinho. Eu acho que toda a gente que gosta, porque o Carnaval tu tens que gostar. O Carnaval não é uma coisa que, o Carnaval não é para toda a gente. E toda a gente é para o Carnaval. Okay? É a minha opinião. Eu acho que toda a gente pode entrar no bailinho, toda a gente com ensaios, com a música, com tudo, a gente consegue encaixar e toda a gente que se tem um gosto de sair no Carnaval, toda a gente deve experimentar o Carnaval. Okay? Mas o Carnaval também não é para todos, porque tem muita gente que vão ali para o Carnaval porque é mais porque o meu amigo vai e eu também vou. Okay? Eu sou uma pessoa muito antiga a respeito do Carnaval. Eu fui, quando eu entrei no Carnaval, porque é assim, eu quero que, antes desta história toda, tem uma história passada. Eu tenho uma família muito rica, riquíssima, em cultura e em manter as tradições, tanto, especialmente na Teixeira. Okay? Eu tenho, já o meu avô escrevia assuntos de espada. Já eu tive tias, talvez, porque há pessoas que eu já conheci, que já tinham certas idades, que eram grandes cantadeiras, ok? E pessoas do Cabo da Praia, que eram mestres de danças de Carnaval. Eu tenho os meus primos, que para mim é tanto de um lado como do outro. Eu tenho os meus primos, que é os minhocos, que dão um valor ao Carnaval na Ilha Terceira fenomenal. Eu tenho do outro lado a minha prima, era o Chico e o José Evelino Borges, e a filha, a Catarina Simões, que dão outra riqueza ao Carnaval enorme. Okay? Isto do lado do meu avô. Do lado que era da minha avó, eu tenho, que era os Vieiras, que era o Roberto Borges, que é dos Fala quem sabe. Pronto. É outra grande riqueza no Carnaval. Ok? Eu venho de uma família muito rica, que deu muito para a cultura, tanto em grupos folclóricos, como em danças de Carnaval, ok? Como em escrever, como o meu tio José Avelino escreve, como a marcha que veio agora das Lajes, a música, e existe esta grande riqueza dentro da minha família. Eu tenho muito orgulho que eu não sou nada comparada
com eles. Eu sou nada comparada com eles. Agora, isto existe isto tudo só. Eu já fui criada neste ambiente. Por isso é que agora venho aquilo que eu queria dizer. Fui criada à moda antiga. Sim. Eu fui criada a ver comédias no Porto Judeu, onde o meu avô saía no teatro, e eu era pequenina, e eu ia para os bastidores, e eu via aquelas mulheres a vestir, e os atos variedades, e aquelas roupas, e sempre fui criada assim. Eu fui criada onde havia ainda o ponto, que era o ponto antigamente, fazia-se uma peça de teatro, e tinha um senhor à frente no palco, e ele estava escondido ali, com o papel, a dizer as coisas, o que era, naquele tempo. E, claro, de uma freguesia riquíssima em tudo. Sim. Porque é uma freguesia que tem muito orgulho quando faz uma coisa, gosta de ser uma coisa boa, não é? E eu quando eu comecei no carnaval, eu aprendi a rima, ok? Só, é que eu digo, eu sou desta moda antiga, eu sou do carnaval onde eu gosto de ir numa dança onde existe a rima. Uma dança rimada, bem cantada, bem representada e bem vestida, é tudo. Sim. Agora, só ir para o carnaval porque tens uma amiga que vai para o carnaval e tu queres ir para estás ali na galhofa, estás isto e tudo. Opa, eu sei que os jovens hoje em dia é isto que eles querem, porque não é, gente, sempre fomos, tu foste jovem, tu és jovem, tu és uma pequena nova. Agora, eu sou já mais séria, eu já levo muito a sério. Talvez não devia levar tanto, mas eu levo muito a sério o carnaval. Eu levo muito a sério, eu gosto, os iniciais a esta hora, toda a gente chega 2 horas, 3 horas depois, eu estou fula. Porque é assim, a gente todos têm vidas, não é? Pois. E aqui ainda mais difícil, porque depende de onde é o local do ensaio, não é todos que moram ali, às vezes, e o trânsito também aqui, por volta do Toronto, o trânsito, depende do dia, também não é nada fácil. Nem se pode arranjar parques para parcar. Sim, depende do lado. E tem estas coisas todas, mas opa, se a gente temos num grupo, e se o grupo tem um destino, que é um destino final, que é sair no dia do Carnaval ou sair no dia da Páscoa, a gente, somos responsáveis, temos todos que ser responsáveis. E o que eu acho é que, pronto, a malta hoje em dia, os jovens hoje em dia, por muito que gostem, não estou a dizer, e isto não é todos. Não. Isto não é todos. Sim. Tem muita gente que estão ali a tempo e sabem as suas quadras e sabem as suas coisas. Mas tem muita gente que vai para cima de um palco que eu às vezes estou sentada, que já não sai, ou fico assim sentada a ver e digo assim, epá, mas será que ninguém naquele grupo disse alguma coisa? Ninguém disse assim, epá, ainda está bom. Porque eu acho que o grupo em si é que tem que ajudar uns aos outros. Pois. Não é? Porque a gente, no fim de contas, É a gente com o grupo é que está a sair, a gente todos depois brilha. Sim. Não é? E para mim, eu gosto das coisas remadas, gosto do carnaval, grandes escritores da nossa ilha, como o Sr. Hélio Costa, gosto muito, adorava os assuntos dele. Okay? Tem uma pena que ele parou, mas claro que a idade está, a sua vida, cada um é que sabe de si, mas eu tenho uma pena porque adorava os assuntos dele. E eu acho que ele está a fazer muita falta ao carnaval. Mas ele também abriu outra porta, porque ele em parar Ajudou outros a começar a fazer. começar, Sim. não é? Como, este ano eu estive na terceira a ver e eu vi coisas lindas, like o Esteves. Aquele rapaz, aquilo é, poça, não havia, abria o palco, quem é que escreveu os Esteves? Quem é que fez as canções? Os Esteves. Para mim é assim, além de eu gostar dele, porque eu acho uma pessoa muito, muito boa pessoa, Sim. eu acho que ele também tem um talento estupendo, Sim. não é? E uma cabeça que é... Que não é para toda a gente, Não. claro que é que eu não consigo. Eu consigo memorizar e eu consigo estar num palco a representar, mas eu nunca conseguia fazer o que ele faz. Sim. E o que o Sr. Hélio Costa fazia, e como O Sr. João Mendonça. o Sr. João Mendonça,
estas pessoas são pessoas que deram muita riqueza ao nosso carnaval. Também, aqui no Canadá também tinha o senhor Jeff Fernandes, que também Faleceu, é verdade, é verdade. Também, este senhor também que escrevia muitos Muito- dessa espada, principalmente. Lindas, muito bem escritas. Sim, ele também foi uma pessoa que a gente perdemos na nossa comunidade, que tinha muito valor. Ok? E é tal e qual como tu disseste. Tem muita gente hoje em dia que estão a ficar velhinhos. A nossa comunidade está os músicos, não existe muito aqui. Sim. E isto faz muita falta. E também falando nos assuntos e abrir as portas para os jovens e outras pessoas escreverem. Também aqui temos um jovem, o Ângelo Rocha, também é um jovem que devagarinho também está a começar a escrever cantigas e assuntos. É muito bom. Sim. É muito bom. Durante os anos também nessa parte que está a abrir caminho para também, como disseste, o carnaval tem lugar para todos, logo tem aquela vontade de entrar. O carnaval não é só subir no palco, e as danças não é só subir no palco no dia, leva muito trabalho por trás, Claro. com quem escreve os assuntos, quem escreve as cantigas, quem está à frente, porque também pisa uma cabeça para estar à frente de um grupo. Há sempre chatices ou sempre coisas que acontecem no grupo. Também um papel muito importante também é uma costureira. Também na Ilha Terceira há várias costureiras, mas também aqui no Canadá sempre houve 2 ou 3, mas também a tal coisa também. As idades estão a chegar. Estão a chegar. E agora muitos grupos estão a virar para o Amazon, para a China, e depois quando a roupa chega, depois aí que dá uns retoques. Claro. Mas a gente tem de fazer. É assim, claro que na Terceira, o tempo do Carnaval é também um tempo que dá muito Negócio à ilha, Sim. não é? Porque trabalha as costureiras, as pessoas que vendem as fazendas, as pessoas que fazem os chapéus, As cabeleireiras, as maquiladoras, não é? Sim. Tanta gente que no fim de contas dá muito valor. E isto tudo vem talvez muito das mulheres, ok? Porque antigamente, para aquilo que o meu avô me contava e daquilo que eu ouço, as danças antigamente eram umas danças que eram só homens, eram danças de rua, eram umas calças, cafita, um chapéu, uma coisa assim, não tinha tanta aquela beleza. Ou era um homem vestido de mulher, para sair no assunto. Sim. Quantas mulheres entraram e começaram a desenvolver e a introduzir o seu estilo, ok? O carnaval ficou mais refinado, claro. Claro que não tem comparação. Não. Claro, não é? Sim. O carnaval hoje em dia, este ano eu estive sentada a ver danças de carnaval que, aquilo era um espetáculo. É quase, as roupas ficam quase uma peça de arte. Sim, uma peça de arte. E, olha, o Marco Borges saiu este ano com um bailinho lá. Quando o palco abriu, claro, a gente ouvia os zumbidos das outras pessoas, mas eu achei que aquilo era tipo uma revista. Sim. Aquilo é uma revista. Aquilo é uma coisa que talvez a gente vai à Disney. Não é? Lindo. Mas pronto, eu gosto do estilo do Marco. Eu gosto daquela extravagância dele, ok? Porque é uma extravagância requintada, ok? Que eu adorei ver. Mas também adorei outros bailinhos pela alegria. Sim. Não tanto pelas roupas, mas pela alegria Está em cima do palco. de cima de um palco. E eu dei muito valor este ano, adorei um bailinho que veio da América, que era, eu acho que os Timanelos ou os Dias, não é? É do Phillips Street Hall. Right. É da Liz Alves e do Steve Alves. Eu adorei este bailinho. Eu adorei este bailinho como imigrante, porque é assim, eu achei super piada, porque eu já vou na terceira cozinha, aqui na minha casa. Claro que
Eu vou muitas vezes à terceira, já é diferente, mas eu achei que, basicamente é verdade. Aquele bailinho é basicamente uma pessoa imigra, vai para fora, vai ganhar dinheiro. E sempre que aquele gosto, vamos à terceira, e vamos à terceira, e vamos à terceira, e nunca se chega, e tem tanta gente que morreu e que nunca foi quem passar a ouvir. E eu achei, eu acho que talvez foi um dos bailinhos que eu achei a alegria daquelas raparigas, as vozes daquelas raparigas e aquele palco que abriu, o movimento delas, aquele dançar, aquilo encheu-me a alma, adorei. Claro que cada gente vê na televisão uma coisa, cada gente vê lá é outra. É totalmente diferente, a emoção é diferente, não é? A plateia é diferente, sentir o calor das pessoas, uma pessoa está sentada e quem está ao teu lado está nasquelas conversas e mesmo o som do salão é totalmente diferente. E naquela altura, quando estavas a ver, principalmente essa dança, vamos falar, vê algumas lembranças quando foste com a tua dança lá em 2020 e sabendo o trabalho que dá para chegar a terceira com uma dança e deu algumas memórias. Muitas memórias. Porque assim, não é fácil sair do Canadá com uma dança. Desculpa, eu digo Canadá, mas também da América. Não é fácil sair da diáspora para levar um grupo. Sim. Primeiro porque eles fazem coisas tão lindas lá que a gente que vai sair daqui, a gente já vai com um bocadinho de receio. Não é? Não é que a gente... É verdade. Sim. Tu já foste, não foi? Sim. A gente também quer sair com uma coisa boa. Sim. Não é? A gente também quer apresentar o nosso trabalho. E pronto, é os ensaios aqui. Eu digo sempre assim, as pessoas, a gente não pode falar nem comparar os grupos da terceira aos nossos. Sim. Completamente diferente, Sim. ok? Porque a logística daquilo que a gente faz aqui é muito diferente da logística que fazem lá, sim, não é? A gente aqui, por aí, com um grupo, a gente faz festas, a gente tenta agarrear-se a fundos para ajudar o grupo, a gente, como tu disseste, a gente começa à procura de costureiras e é muito difícil. As que estão cá, que percebem, já estão velhinhas, já não querem pegar nestes trabalhos, porque é muito trabalho. E depois começam os ensaios. Os nossos ensaios são ensaios onde vem gente de muito longe. Não é gente que mora aqui. A gente, eu para chegar, eu moro a meio do Porto Judeu, para chegar lá abaixo à sociedade, 10 minutos, estou lá, não é? A gente elas podem jantar lá, não é? As senhoras podem jantar lá e ainda ver talvez um bocadinho da novela e depois vão para o ensaio. A gente aqui não pode fazer isso. A gente aqui vem do trabalho, começa a correria da casa. E às vezes, talvez quem chega a casa é do trabalho logo para o ensaio. Não é? É porque a gente ainda tem este. É tudo muito longe. Pronto. Isto é a coisa. Depois, os toques. Os toques aqui no Canadá estão muito difíceis. Porquê? Porque a gente não temos jovens a aprender. Muitos dos jovens que saíram ou que sabem pertenciam a filarmónicas ou aprenderam por si, não é? Como o Nicholas, ok? Ele não teve uma escola que ele diz, olha, eu fui para a escola. Aquilo foi um pequeno que, para mim, tem muito valor, porque aquele pequeno comprou, tinha um gosto de aprender aquele instrumento, pediu ao seu pai, o pai comprou-lhe e ele trancou-se num quarto, ou numa sala, ou numa cozinha, seja como for, e foi aprendendo por si. Porque tinha aquele gosto, ok? E hoje é um grande músico, não é? Só, isto é muito raro, os jovens, existirem jovens que fazem isso, ok? Porque
estão ocupados, têm trabalhos, têm as suas vidas, estão na escola. Sim. E pronto. E a gente aqui não temos aquela estrutura de os jovens irem aprender música, como eles têm na terceira. É raro um jovem lá não saber tocar, porque a maioria sabem tocar algum instrumento. Right, porque também eles lá têm orgulho e têm associações como a Casa do Povo, como juntas de freguesias, como centros culturais que motivam e fazem isto, que é aquilo que a gente não tem cá. E nos centros também, se vai já puxa um amigo, já puxa mais jovens para ir. Exatamente. E aqui é, como estás a dizer, é mais difícil porque, como na classe, um exemplo, é de quantos mais jovens temos aqui. Claro, não é? Porque, e então o que é que acontece nisto tudo? O Carnaval também tem muito a ver com esta aprendizagem da música lá. Porquê? Porque eu não sei tocar, mas tu convidas-me para ir no teu baile lá e toda a gente toca. Então o que é que tu vais fazer? Vais tentar aprender, não é aquele instrumento, para aprender, para seres com a tua amiga. Okay? Só isto existe muito. Eles são, a terceira tem isto que é muito bom, que a gente aqui não temos. E pronto, quem tem música aqui e que tem grupos que têm música, claro que aqueles grupos já estão fundados. Aquele é o grupo. Eles vão naquele grupo, não vão vir no meu grupo. Não. Só se eu quero, por exemplo, agora, eu que não sou uma pessoa que faço o Carnaval todos os anos aqui, que eu decido-me para amanhã, quero abrir, amanhã vou fazer o Carnaval. Vai ser muito difícil para eu arranjar bons músicos. Que já deem a palavra. Porque já estão naqueles outros grupos. Aquilo é o grupo deles, não é? E claro que as pessoas daqueles grupos, pessoas, bons músicos, como a gente acabamos de dizer, são pessoas já velhinhas, já coisas, e que também já estão cansadas, ok? E também muitos já se encostaram, já saíram das danças e que fazem falta, eles fazem falta. Mas a gente aqui é que devia ter uma associação, ou um centro, ou um lugar que ensinasse os nossos jovens a música, porque a música é talvez uma das partes fundamentais do Carnaval. E uma coisa que aqui por volta de Toronto temos o Clube Mississauga, que também abre as portas já há anos para as danças, temos a Casa dos Açores e temos a Graciosa Community Center, mas ao longo dos anos nunca tivemos um clube dedicado só à terceira. Por exemplo, nos Estados Unidos, na área da Pawtucket, tenho amigos da terceira, mas aqui no Canadá, eu digo por volta de Toronto, nunca tivemos um clube ou um lugar que abrisse dedicado só, principalmente para as pessoas da terceira. Na sua opinião, se tivesse, talvez agora nessa altura, talvez vai ser mais difícil, mas quando veio esta imigração nos anos 60, 70, tivesse abrido um centro dedicado às pessoas da terceira, e não só, talvez tinha ajudado a ter talvez esse grupo de músicos para ajudar os jovens a aprenderem. É assim, sim, talvez, não sei, não posso dizer que sim ou que não. O que eu posso dizer é que naquele tempo as pessoas que vinham, não é? Que eu vim com 18 anos, mas por exemplo, a minha mãe já veio com uma idade mais avançada. A minha mãe não falava inglês, não é? A minha família, o meu pai falava um bocadinho de inglês, porque o meu pai trabalhava na base, mas a minha mãe não falava nada. Pronto. Elas chegavam cá, as pessoas chegavam cá, naquele tempo na imigração, o que é que eles vinham? Eu tinha um amigo que trabalhava numa padaria, ou um amigo que trabalhava na Colina, ou um amigo que trabalhava ali, e a gente vinha para começar uma vida, não é? A gente realmente não vinha a focar, vou aprender música, na tradução, eles não vinham a focar em nada disto, eles vinham porque eles vinham para começar uma vida, não é? Eles deixaram aquela vida atrás e vieram para aqui tentar uma vida nova. Agora, quando eles eram convidados e depois começaram a participar, estas pessoas que chegaram, antigamente
o que havia era as filarmónicas, ou iam para as filarmónicas os homens, não é? Ou fazia estas danças de carnaval, estes bailinhos, mas era em casa das pessoas, ou era nos basements, não é? Ou era em clubes, outros clubes que já não existem cá, mas era uma coisa que eu acho que as pessoas não vinham focadas tanto nisto. E também, eu acho que a nossa comunidade terceirense aqui não é uma comunidade unida, ok? Isto não é criticar ninguém, Não. isto é a minha opinião. Sim. Somos, toda a gente gosta de ver o carnaval, toda a gente gosta de ir para os salões, mas em comunidade em si, a gente não temos uma comunidade unida. Eu acho, por exemplo, a comunidade micalense, de São Miguel, mais unida aqui, por exemplo, é a minha opinião. Mas não quer dizer que os nossos jovens que estão agora a fazer o carnaval, que não mudam isto. Eu estou a falar da minha geração. Sou uma geração que a gente, toda a gente quer ser melhor que o outro, ok? Se um fazia de uma maneira, O outro quer fazer melhor, ok? E esta coisa de irem, de saírem, eu fui em muitos, e ajudei muita gente, cada dia ajudei. Eu ajudei e ao mesmo tempo foi uma riqueza para mim, eles terem-me convidado para ir nos grupos deles. Mas naquele tempo não havia tanta política. A gente, queres ir para este bailinho? Está convideu, tu vais. Okay? Queres ir para aquele? Convideu, tu vais. Porque não havia aquela coisa, ok? Ou talvez eu era inocente demais e não havia aquela maldade. Ainda percebia, ok? E saí com muita gente e tenho grandes amigos e gosto muito de ir ver o carnaval, mas eu prefiro, se eu não vou sair, ficar em casa. Ou agora, ultimamente, vou à terceira com o meu marido. Mas dependente disto tudo, eu, no fundo, a pessoa que mais me apoia e que mais diz na paz e que mais me diz continua, tu amas o carnaval, é o meu marido. O meu marido, além de ser um grande músico, que eu o considero um grande músico, um grande trompetista, especialmente na parte do carnaval, ele é um grande trompete em cima de um palco. Eu sei que eu sou a esposa dele e as pessoas estás a dizer, mas não posso falar mal. Mas eu vou dizer, eu acho que ele é um grande trompetista, ele é de São Miguel, ele nasceu em São Miguel, a mãe dele é terceirense, o pai é de São Miguel e ele foi criado numa filarmónica desde a idade que o seu avô o levava, desde a idade dos 5 anos. E pronto, e ele foi sempre metido no carnaval. Ele entrou para o carnaval muito pequenino, aí acompanhou o seu avô e depois a começar, e ele tem um amor ao carnaval que às vezes, e diga assim, o meu é que sou da terceira, não és tu, tu és São Miguel, o quê? Mas ele é um micalense, mais terceirense. E uma coisa que é, principalmente também aqui na área de Toronto, o carnaval não é só para os terceirenses, como acabaste de dizer, tem muitos senhores, e vale mais de senhores, e também outras pessoas que participarem no carnaval, que, principalmente a ilha de São Miguel, que derem muito valor às danças aqui na área de Toronto. Sim. Não só da ilha de São Miguel, mas também senhores de Puig, e ainda tem Graciosa, e também que tem ajudado muitas pessoas, e digo mais jovens, que já entrarem nesta tradição já há alguns anos, já levem os seus maridos ou as mulheres que não são nem sequer portugueses, já são de outros países, outras culturas, mas estão com a mesma vontade de quererem entrar nesta tradição. Só por facto a tradição é terceirense, mas está em lugar
para todos. Sim, Logo tiver essa claro. vontade. Logo tiveste a vontade, Sim. o carnaval tem lugar para toda a gente, como eu sempre digo, o carnaval tem lugar para toda a gente. O carnaval é tanto carnaval na terceira, como é carnaval na diáspora, como é carnaval aqui no Canadá, como é carnaval na América. O carnaval é carnaval, ok? É um carnaval único, ok? Que não existe no resto do mundo. Não. E pronto, o carnaval brasileiro é um carnaval dançado, o carnaval italiano é um carnaval mascarado, não é? O carnaval terceirense é um carnaval rimado, um carnaval dançado, rimado, cantado e representado. E pronto, é isso que é o carnaval. E eu tenho pena, realmente tenho muita pena, o Canadá está a empobrecer em termos de clubes, ok? Mas está a enriquecer em termos de jovens. Sim. Só que os jovens aqui no Canadá têm que ter um bocadinho mais de consciência e têm que pensar que o carnaval não é só ir para cima de um palco, não é só dar pulos, não é só cantar. E o carnaval tem uma história muito grande. E tem muita gente que eu não sou nenhuma expert no carnaval. Eu não sou. Mas tem muita gente que são e que conhecem o carnaval e que deram já muito ao carnaval, que estão a ver isto tal e qual como eu estou a ver. Okay? Que a gente tem que aprender um bocadinho, não é só falar e só dizer, vamos fazer uma coisa e vamos só falar e dizer, olha, o carnaval isso, o carnaval... Não, o carnaval tem uma história, ok? O carnaval começou num ponto e o carnaval nunca vai morrer porque o carnaval está sempre a mudar. O carnaval muda, ok? E hoje em dia uma das grandes representações que o carnaval muda é eu este ano sentar-me num salão e ver a dança dos rapazes, aquela do Porto Judeu, que é os Fala Quem Sabe, onde eles utilizaram um screen, ok? E contaram uma outra história, não é? Não só cantaram, como dançaram, representaram e além disso, o que eles tiveram que trabalhar, porque a gente não tem noção. Sim. Ok, aquilo foi tudo filmado, aquilo teve que ser tudo posto ali, tudo, porque aquilo tinha que sair naquelas horas que a do Roberto falava, ou quando a Presidente da Câmara vinha a falar, ou quando o padre estava a falar, aquele screen por trás, dei muito trabalho, antes daquilo ir para o palco, aquilo foi muito bem pensado, ok? E isto foi mais uma inovação, na minha opinião, do carnaval. E também mais uma noção do carnaval que agora não lembro bem qual foi a dança, que falando nos escritores e pessoas a escreverem assuntos, virarem o ChatGPT para escreverem uma ajuda no... Pronto. Mas também é uma coisa... Isso também é outra coisa. Por exemplo, assim, as mulheres, as raparigas do Porto Judeu, fizeram isso. Eu acho que foi mesmo essa dança. As raparigas do Porto Judeu, quem é que escreveu o assunto? ChatGPT. Até a gente achamos bastante a piada, porque a gente assim, daqui a dias vão fazer tudo. Sim, okay? sim. E pronto, mas pronto. Mas a rima ainda estava lá, o principal, o que é o carnaval, ainda estava. Sim, ainda estava. Sim. É porque é assim, a gente. Eu quando memorizo um assunto, cada-me dado um assunto para sair uma dança, eu começo a memorizar as minhas linhas, mas ao mesmo tempo eu memorizo as tuas linhas. Eu estou a memorizar as minhas, as tuas, As entradas. que é para dar as deixas, não é? Sim. Que é entra e sai. E claro que quando tu te enganas, eu entro. Sim. Pode-me arremear ali, que a gente as pessoas acontece, não é? Pode-me arremear qualquer coisa, mas eu tento arrematar aquilo para não aparecer muito. E é assim, e é o ponto que eu estou sempre a dizer. A gente, quando vai para cima de um palco,
a gente não pode ir só por cima de um palco. A gente tem que ir por cima de um palco, com a ciência e com o estudo, ok? Do que é que a gente vai fazer, ou um papel triste, ou um papel para rir. Tem que sempre haver um trabalho de casa, Sim. não é? Como qualquer artista, ou como qualquer pessoa que vai para cima de um palco, ela tem que sempre, tanto o mestre, como a pessoa que escreve a música, como a costureira mesmo a pensar como é que vai fazer, dá-lhe um desenho, mas aquele desenho depois tem que vir... Para cada pessoa pode ser diferente, uma mais alta, uma mais baixinha. Claro. Aquilo é isto, a gente todos tem que trabalhar muito para quando a gente se formos apresentar, a gente dá o melhor que a gente pode. Nem sempre corre bem, não é? E acontece. Mas outra coisa também que eu vou dizer e que eu acho que é assim, o carnaval ninguém leva a mal. Sempre ouvi dizer isso. Naquele tempo do carnaval, as pessoas não têm que levar a mal. O carnaval sempre houve, nas danças do carnaval sempre houve piadas com padres, piadas com gay people, piadas com homens vestidos de mulheres, piadas com gente bêbados, tanta coisa. A gente não pode levar a mal, ok? Porque quando se estão a fazer aquilo, eu acho que não estão a fazer aquilo para ofender ninguém, não é? Estão a fazer um papel. Estão a fazer um papel. Como se fosse um filme, um peça de teatro. Right. Aquilo é assim, é tal e qual, porque senão, por exemplo, não havia estrelas de Hollywood, porque estava tudo ofendido com tudo. Não havia nada. A gente vai para cima de um palco, dão-nos aqueles papel, que aquilo foi pensado e tudo, mas às vezes também há mudanças. Há coisas que é mudadas, há coisas que é postas, há coisas que o grupo muda, não é? Só, a gente não pode levar a mal, ok? Há muita gente a ofender-se por pouca coisa. Muita gente aqui, especialmente aqui no Canadá. Eu não posso falar da terceira, porque eu não vivo o carnaval da terceira, eu vivi mais o carnaval do Canadá. O que eu vejo na terceira, recentemente que eu tenho ido, é sentada na plateia. Eu não sei o que é que se passa nos bastidores. A gente não pode levar a mal. Porque o carnaval é para a gente se divertir. Não é para ofender ninguém. Claro que às vezes há uma piada, porque existe uma coisa, é uma crítica social. É coisas que acontecem durante o ano, uma coisa assim. Mas na terceira, é de uma ponta até à outra. Coitadas das câmaras que levam todos os anos. Todos os anos, ok? Fala-se das touradas, fala-se dos ganadeiros, fala-se dos políticos, fala-se do Senhor Donato, fala-se da gente toda, fala-se do Senhor Gil, fala-se como é o nome agora esqueci-me dele, o Ivo Silva. Repara, ninguém leva a mal, ok? Tal e qual como o bailinho que foi feito, onde era a crítica com o Sr. Fernando, ok? Eu adorei aquele bailinho. Eu acho que o bailinho estava tanto bem feito, tanto bem representado, parecia mesmo eles, e pronto. E as pessoas que estavam a ser criticadas, elas até levaram na boa, foi? Elas adoraram, elas estavam ali, estavam com eles, estavam-se a divertir, não levaram a mal. E é aqui, a gente tem que parar este levar a mal no Canadá. Porque, se a gente vai para cima de um palco e a gente sabe uma piada de uma pessoa, porque é uma coisa verdadeira que aconteceu, não é? E que a gente diga, eu acho que as pessoas não devem mencionar nomes, é a minha opinião. Mas a gente pode dar uma piada sem mencionar nomes. Entre linhas, como a gente costuma dizer. Como a gente costuma dizer. Agora, já tive assuntos também onde tinham os nomes. E era a minha quadra e eu tinha que dizer. Pronto.
várias experiências que tiveste. Um senhor aqui que, quando ele esteve aqui e fez algumas danças, agora não sei quantas danças que ele fez, o senhor Carocho. Foi pouca gente que teve a oportunidade de entrar nas tuas danças espadas aqui. Um senhor que já deu muito ao carnaval, não só na Ilha Terceira, mas também na Califórnia e também aqui. Como é que foi entrar numa dança de vir uma pessoa de fora, principalmente um senhor como o Carocho, que com a sua bela voz, as pessoas talvez esperavam para ver o que ele trazia, o que ele cantava, e ele ainda continua a sair no Porto Judeu, mas como é que foi entrar numa dança com ele e também com o Sr. João Mendonça, que também é um senhor do carnaval, de entrar dentro de danças, mas também escrever assuntos. Então, como é que foi entrar nestas danças com os senhores que deu muito ao carnaval? Uma honra, uma grande honra participar com eles, porque aprendi muito, ok? Do João Mendonça. O João Mendonça ensinou-me disparates do carnaval, ok? Eu aprendi, como eu disse, o Carocho veio cá puxar a dança, é da minha freguesia, já isto em si é uma honra, e ele é um grande mestre, foi sempre um grande mestre, um grande puxador, e além de ser um grande amigo, para mim é um daqueles puxadores que vão ficar eternos, okay, na história do carnaval. Para começar. Segunda, amalgamar o Carocho e o João Mendonça é uma explosão enorme. Okay? E depois, as danças eram lindas, eram grandes danças, okay? E muito bem representadas. Okay? Tinha o João Mendonça, eu não gostava de sair com aquilo direitinho. Aquilo era ali, não falhava o pé. Ele estava naqueles ensaios e olha o pé, olha tudo, aquilo era tudo alinhavado. Okay? E claro, com o Carocho, a voz dele, que é uma voz, para mim, que não existe, tem um timbre, uma coisa espetacular. A voz do Carocho com a experiência de teatro e da visão do João Mendonça, pá, para mim foi uma honra. Okay? E não posso dizer outra coisa. Eu adorei ter saído com aquele grupo. Okay? Às vezes eu ainda vejo pessoas, e claro que o Frank o ano passado saiu com o João na terceira e a gente falámos nisso. E o João também deu muito ao carnaval aqui no Canadá. Sim. Okay? A gente não se pode esquecer disso. Okay? Teve muita gente que deu muito ao carnaval aqui no Canadá. Com as poucas possibilidades que havia naquela altura. E com as diversidades que a gente tinha. Foi muito... O nosso carnaval é um carnaval, aqui na diáspora canadiana, é um carnaval também rico neste aspecto. Okay? Porque tem gente que, pronto, que não eram grandes cantadores ou grandes mestres, a gente lembra, porque eu lembro que a gente ia com o Manny, e o Manny não tinha uma voz espetacular, ele não tinha, mas ele tinha um gosto e ele tinha um amor ao carnaval, e a gente ia com ele porque a gente via que o gosto que ele tinha aquele carnaval, e isto para mim vale mais talvez que muita voz, porque ele tinha uma vontade e a gente às vezes brinca porque o Manny, a gente dizia assim, o Manny cortou muitas orelhas, às vezes que ele passava com aquela espela, às vezes a gente desviava-se um bocadinho, mas ele deu muito, foi uma das pessoas que deu muito ao carnaval, tipo danças de espada.
e também deu muita oportunidade a pessoas que entrarem nas suas danças, mas também continuem a sair hoje em dia. Exatamente. Porque ele tinha aquela vontade de fazer danças, tinha aquela vontade das pessoas entrarem e também continuem. Sim, claro, exatamente, como o Nuno, que é um grande elemento para mim numa dança de espada, o Nuno Nunes. Eu, quando saí com o Manny, o Nuno eu era a mãe e ele era meu filho, não é? E então todas as vezes que a gente se encontra, ele diz, ai mami, isto é coisas que fica, não é? Porque isto é amizades de anos. E é isso, eu acho que o carnaval é amizade. Sim, e como que vais dizer que ao longo dos anos, mesmo com políticas ou críticas sociais, mas naquele tempo as pessoas criavam aquelas amizades que ainda estão hoje em dia. Sim. Talvez tenha algumas pessoas que levem algumas coisas a mal hoje em dia e por causa ou de uma dança ou uma coisa assim, tinha aquela amizade e já parem por causa de coisas que ficam ditas, mas há anos atrás talvez tinha coisas que eram faladas em cima do palco, mas como disseste, as pessoas não levavam a mal e as amizades continuavam. Sim, talvez também porque antigamente não havia tanto social media, não é? Não havia tanta gente a gravar, não havia tanta coisa, talvez as coisas não se explodiam tanto, ou não, o conteúdo daquilo que era dito ficava ali e depois era mais aquele disse. Hoje em dia não pode estrear porque está num vídeo, não é? Hoje em dia está gravado, toda a gente manda prints para uns e para outros, toda a gente sabe isso e sabe aquilo e pronto. E claro que existe sempre política, mas eu também, eu também sou culpada disso, não posso dizer que não, ok? Antes de apontarem o dedo, eu me aponto o dedo a mim mesmo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, não é? Mas é assim, no fim de contas, a gente só vive uma vida, ok? No fim de contas, a gente, todos nós, porque esta entrevista é a respeito do Carnaval, que gosta do Carnaval, vai ter e já passou nos grupos deles e vão continuar a passar estas adversidades de politicamente, E não há nenhuma dança perfeita, mesmo entre danças, às vezes a gente costuma dizer dança da dança, e mesmo no grupo às vezes acontece. E às vezes a porca vem e come a dança, e isto tudo faz parte do Carnaval, não é? Claro, com a maturidade, com os anos, a gente vai aprendendo a selecionar o que é que nos interessa no Carnaval. Ou o que é que nos interessa, qual é o grupo, ou qual é a amizade, ou qual é a forma que tu queres te divertir no Carnaval e com quem tu queres te divertir no Carnaval. Porque o Carnaval a melhor do Carnaval, a esperar pelo Carnaval, não é? É os ensaios, é as amizades, é levar a comida, toda a gente partilhar, beber umas cervejinhas, comer uma bifana, isto porque no dia que a gente sai no Carnaval, a gente quer focado para fazer aquilo, para ver se aquilo sai bem, e depois dali vamos para outro salão, e é a caminhonete, é aquela brincadeira na caminhonete que a gente tem aqui. Mas com os anos a gente começa, como eu já te disse, a selecionar e a tirar aquelas ervas daninhas que já não valem nada para o lado, e a gente começa a juntar e a tentar
fazer o nosso melhor, ok? Sem política, sem ter política, sem ter... E não vale a pena mesmo. Sim, não vale a pena, mas pronto, existe que toda a gente tem uma ideia diferente, toda a gente tem uma opinião diferente e acaba sempre coisa, ou é uma que não gosta da cor da roupa, ou outra que não gosta da cor dos sapatos, ou o sapato a queda é muito alta, ou é a coisa que não quer levar aquela coisa no cabelo. Existe sempre. Sempre. Uma coisa não vem dizer que não existe, porque existe sempre. Mas disto ao ponto de coisa como eu tive, de pessoas que estavam à frente de grupos, dizerem ao seu grupo que se eles falassem que as pessoas do nosso grupo estavam fora do grupo deles, isto é uma criancice. Isto para mim não existe maturidade disso. Isto é coisas que não vale a pena. E ao longo dos anos teve algumas danças, já falámos, aquela que foste a terceira, algumas com o Sr. Caroço e o Sr. João Mendonça, mas teve, e também com o Nuno Nunes, mas teve algumas danças que marcarem mais, ou tens alguma memória que ainda ao longo dos anos está marcando? Eu tenho. Não, minhas sim, mas tem muitas senhoras aqui que fizeram muito para o carnaval. Muitas. E que não são, que eu acho que elas até merecem mais estas entrevistas do que eu, ok? Eu lembro-me, quando eu cheguei aqui ao Canadá, a gente ia nos nossos grupos e a gente chegava ali ao Lusitânia, tinha um grupo de mulheres, ok? E aquele grupo de mulheres, aquilo era impactante para mim, porque eram mulheres maduras, eu era uma jovem naquele tempo, com 18 anos, 19 anos, aquilo já eram mulheres, casadas. Aquelas senhoras que abrirem os caminhos? Os caminhos. Por exemplo, assim, tem uma senhora, uma família que é a senhora Hilda, ok? E a senhora Hilda é das Lajes, e ela, mais as suas irmãs, ela cantava, ela também tinha o seu grupo, que era uma família, aquilo era uma família, ok? E os seus amigos e tudo, e elas fizeram ali danças no Lusitânia lindíssimas, lindíssimas, de mulheres, ok? Só mulheres, e bem engraçadas. E assim, estas pessoas merecem que tu fosses entrevistá-las. Estas senhoras têm uma história muito grande para contar, porque é aquelas pioneiras que vieram para o Canadá e que começaram, a bravejar e a começar a abrir os caminhos para quando eu cheguei, não é? E eu tentei abrir os caminhos para quem está agora, não é? Quando eu cheguei. E estas senhoras impactaram muito, esta família impactou muito, porque tinham umas vozes, a senhora Hilda tinha uma voz lindíssima, ela, mais a sua irmã e o resto das irmãs, todas que dançavam, cantavam, e era, para mim, foi uma dos grupos que mais me impactou, assim a ver. Do meu grupo, claro que eu vou dizer que foi a dança que eu levei à terceira, não é? Sim. Claro que é isso que eu vou dizer, porque como é que eu não vou dizer? Ir com um grupo lá é uma coisa que não tem. Toda a gente que tem um grupo de carnaval e não merece ir à terceira. Toda a gente, por muito pequenino, por muito pouca música, ou seja o que for. Só a experiência é uma coisa fenomenal. Todas as pessoas têm que ir à terceira para sentirem aquele calor. É muito diferente do carnaval aqui. Okay? Primeiro aqui a gente vamos para os clubes. Porquê? Porque aqui não existe sociedades, não existe casas do povo, ou não existe estes... Lá, aquele pano cadáver, aquilo um silêncio, uma coisa... E aquelas pessoas
estão ali a olhar para a gente com atenção. E a gente que está cá em cima, no palco, a olhar para baixo, é uma multidão de gente ali, ok? A ver a gente. E a gente até sente aquelas emoções daquelas pessoas. Porque também lá é só as cadeiras, não tem as mesas como aqui. Correto. E também uma coisa quase, em maioria das sociedades lá e centros lá, tem as cadeiras em baixo, mas tem algumas que têm ainda em cima. E não faltando o Teatro Angrense, que é um dos salões mais grandes que temos na ilha, que tem em baixo, mas depois tem 4 ou 5 fiadas. Quando uma pessoa está no palco e olha para cima, se estiver cheio... É impactante, não é? Sim, sim. É impactante. E eu acho que, por exemplo, a gente todos que vamos com uma dança lá, a gente todos quer ir ao Teatro Angrense, porque a gente todos quer que as pessoas aqui no Canadá venham a gente, não é? Não é? A gente todos quer. Mas eu acho que isto também já é uma coisa que a gente já, que a de vamos já é um símbolo, e ao Teatro Angrense. E claro que tem isto, e não é só isso. As pessoas na terceira, eles orgulham-se no tempo do Carnaval de arranjar um bom som para cima do palco. É uma coisa muito importante. É uma coisa que aqui é uma pena, porque aqui a gente às vezes acaba de ir como a fazer um assunto, a gente tem que retear para as pessoas que estão no fim atrás no salão nos perceberem. Porque o som aqui... E a gente tem estas possibilidades. A gente vive numa terra tão grande que existe tanta tecnologia. Exatamente. Tanta tecnologia e a gente vai para cima de um palco e ainda tem som. Às vezes é só 2 ou 3 microfones que estão à frente, mas já na Ilha Terceira, quando uma dança está a subir ao palco, mesmo a tirar as roupas e a preparar para atuar, as pessoas, mesmo o grupo em si não pode fazer muito barulho porque tem microfones pendurados do teto. Sim, em tudo. Eles têm microfones por cima, dos lados, microfones em tudo que é lado, ok? E então é assim, eles têm orgulho disso. E agora eu vou dizer por exemplo, eu sou de Porto Judeu. O Porto Judeu tem um pavilhão muito grande. Okay? E tem muita dança. Este ano eu vi 32 danças no Porto Judeu. Mas eu podia ter visto mais. Porquê? Porque muitos grupos vêm ao Porto Judeu, chegam cá e vêm no salão com pouca gente. Okay? Mas aquele salão que o grupo pensa que tem pouca gente, se a gente pegasse naquela gente toda e enfiasse dentro de uma sociedade, a sociedade estava cheia. Sim. Não. E eu sei que, eu não sei se foi na segunda-feira, não me lembro bem, se foi no domingo, se foi na segunda-feira. O salão tinha pelo menos 600 pessoas, ou mais. Okay? Quando os fala, quem sabe, foi ao salão, quando as raparigas do Porto Judeu, da Fátima Corjita, foi ao salão, okay? E falando nisto, muitos outros grupos, o salão estava cheíssimo, não tinha mais lugar onde as pessoas se sentassem. Okay? Eram pessoas encostadas nas paredes, eram pessoas nas cadeiras todas, eram pessoas à volta do pavilhão todo, mas aquilo é um salão que, além de ter um palco maravilhoso, um palco lindo, é uma coisa, aquela junta de freguesia ou a Casa do Povo, na CEIP, bem, eles têm aquele som para estar ali, não custa pouca coisa. Aquilo não custa pouca coisa. Aquilo custa muito dinheiro, ok? Muito dinheiro. Porque o salão é um salão, é um multi-pavilhão. E então o som, quando sai da frente para não ecoar, eles têm que ter diferentes bases para o som poder tornar a voltar, não é? Eu sei que muitos grupos não gostem porque é assim, é um salão muito grande e talvez já haja o eco e tudo, talvez no palco. Mas aquilo é um salão maravilhoso de ver, ok?
Claro que eu sou de Porto Judeu, vou dizer, ok? Vou dizer, vocês que vão ver danças para Porto Judeu, porque ali tem um salão lindíssimo, lindíssimo para ver. E, Para ver e para atuar. para ver e para atuar. Mas, claro que aquilo custou muito dinheiro. É o que eu estou a dizer, aquilo custou muito dinheiro. E aquilo é uma ilha, onde as pessoas e as juntas de freguesias têm orçamentos e subsídios e estas coisas todas, que é gastar aquele dinheiro só para o carnaval, já em si, para mim epá, a gente pode fazer aqui, porque é que a gente não faz? Pois. E aqui é menos salões. E aqui é menos. Pelo menos isto. Segunda, tu não podes comparar as mesas que existem na terceira com as mesas que existem cá. De jeito nenhum. Okay? Aquela gente tem um orgulho. É Okay? mesas após mesas. É mesas. E tu sabes que é verdade, Sim, que tu estiveste lá. Sim. É sopas de várias qualidades. É não é? sandes, vários É convidados salgados. Salgados, bolos. Epá, aquilo é lindo. Eu adoro o carnaval. Eu adoro o carnaval. E também não é só isso, e também metem sempre maior parte metem uma peça de arte ou uma coisa assim no meio da mesa, Sim. que faz parte da. E a maneira que eles metem os salgados e eles fazem a mesa é como tipo uma peça de arte e Sim. cada freguesia faz da sua maneira, mas Lindíssimo. sim, e cada salão também fica cruzados de quem é que vai fazer a melhor mesa. E Exatamente. E isto é tudo parte do carnaval, não é? Tanto isso como as caminhonetes, os grupos que saem, tudo faz aquela diáspora, aqueles 4 dias de carnaval na terceira, aquilo é uma alegria, aquilo é uma festa. Porque também tem esta coisa, eu estava no Porto Judeu, sentada, e não tinha barinhos, não tinha nada a chegar. E a minha amiga do Sul me disse assim, ok, venha à feteira. é Tem mesmo ali. ali. E não, só a gente pega no quarto, toca para a feteira Sim. e vês lá uma na feteira. Ou vais para outro lugar, tens isto, não é? E depois tem aquela coisa de as tascas, as tascazinhas na banda de fora, a feteira às pequenas, aquilo tudo. Isto tudo tem um sabor. O carnaval é som, é gosto, é visual. E depois disto tudo, com os grandes talentos que a gente tem, porque a gente tem grandes talentos na nossa comunidade aqui. Temos grandes talentos. E temos ainda pessoas que estão a começar agora que ainda vão ser grandes talentos. Okay? Eu vi um jovem, um pequeno, a fazer uma dança, que aquilo vai ser um grande ator de carnaval. E é tudo coisas que têm que ser desenvolvidas e grandes talentos que vão acontecer. E com isto, eu espero que a gente sabe que o carnaval nunca vai morrer. Lá com certeza nunca. E aqui a gente espera que também nunca. É a minha opinião, é o meu gosto, que aqui que nunca também. E que continuem sempre a fazer um bom carnaval. E claro, eu não participo tanto no carnaval, eu não participo mais no carnaval como eu gostava de participar no carnaval. Também tenho uma vida um bocado difícil agora. Não é um trabalho das 9 às 5 que eu tenho. Sim. E isso faz Diferença. Pois, claro. Não é? Mas participas num sentido de apoiar o carnaval, talvez não aqui para o carnaval, mas vais à terceira apoiar, um exemplo, o ano passado foste apoiar o teu marido na dança, só o carnaval não é só quem está no cima do palco, é também quem está fora. Sim, é também quem assegura os casacos, Sim, não é? sim. Pois é. Os casacos Carnaval, a gente também, as casaqueiras do carnaval Sim. também valem também. Então a gente também tem que dizer, tem mulheres tipo o Eugénio, não é? Ele vai fazer o seu carnaval à terceira, com a família dele, com os irmãos dele, não é? Mas ele tem a sua esposa, que o acompanha, vai sempre com ele,
e que aguenta o casaco, não é? A gente também, como a Wendy também, que também aguenta o casaco. Também tem direito. Também tem direito. A gente também pertence ao carnaval, não é? Estas mulheres também pertencem ao carnaval, de uma maneira ou de outra. E por isso é que o carnaval é uma riqueza. Agora a Ira Teixeira apoiar o seu marido, mas também já viste caminho também para as suas filhas entrarem e ter esta experiência contigo no carnaval. Exatamente. As minhas filhas, por acaso, quando eu fui à terceira, foi as minhas 3 filhas. As minhas 2 irmãs é que puxavam o baile. A minha irmã Sandra e a minha irmã Tânia. Naquele baile também levava a minha cunhada, a Stephanie, e o meu irmão, o André. E claro, levava as minhas 3 filhas, a Tatiana, a Amália e a Isabela, que iam comigo. E por acaso a Isabela aprendeu a tocar cavaquinho para poder ajudar a gente no baile. Elas adoraram. Foi uma experiência linda. O Nuno e o Vidal também vieram connosco, juntamente com outros colegas. Até veio um rapaz de São Miguel, como a gente falámos, que era o primo do meu marido, também veio. E a Susana, e muita gente pertenceu. Uma rapariguinha também que estava aqui, que agora já não se encontra mais cá, que também é da nossa ilha, mais o marido, não? A Joana e o Pedro. E claro que a gente todos tentamos o nosso melhor. Eram jovens que nunca tinham saído no carnaval lá. Okay? Eu tive a experiência de sair antes de ir para cá, mas metade daquele grupo, ou a maioria daquele grupo, nunca tinha saído, não é? E o que é que acontece? Eu tinha uma rapariga que saía e às vezes a gente conversava, que ela me dizia que eu adorei, foi uma experiência fora do normal, não é? Não é como um carnaval aqui, é um carnaval a gente fizemos 23 atuações. Foi muita atuação. Foi muito. Para 4 dias de carnaval. E também foi com um bocadinho de sorte, porque a gente apanhámos muitos salões que só tinha talvez uma dança quase a acabar e a gente metia-se. Tivemos esta sorte também, que às vezes a gente não apanha, às vezes temos salões, temos que esperar 2, 3 danças. E tivemos isso. Mas, neste entretanto disto tudo, eu acho que o grupo foi um bom grupo. Fizemos o máximo que pudemos fazer. As minhas filhas adoraram. I love it, and where he goes I follow, I will follow him wherever he may go. There is an ocean to be, a mountain so high it can keep me away. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. E já estamos a chegar um pouco no fim da nossa conversa, mas antes da gente terminar, tens alguma mensagem para alguém que tiver a ver essa nossa conversa, amigos, familiares, ou uma mensagem em geral? Sim, tenho. A mensagem é para toda a gente que ama o carnaval, continuar a manter esta tradição viva, e porque isto é uma grande riqueza do nosso património, uma riqueza imensa que a nossa ilha tem. E quem nunca participou no carnaval, que participe, que vai gostar. E
E um bom carnaval, uma boa Páscoa para toda a gente. Temos aqui, agora vai sair as danças da Páscoa, não é? Com uma boa sorte para todas as danças, que corra tudo muito bem para eles. E um muito obrigada às pessoas antigas que me ensinaram muito do carnaval. Um beijinho para o céu, para o meu pai, para o meu avô. O meu pai não gostava do carnaval. Não. O meu pai não gostava do carnaval. Mas nunca parou a gente de ir ao carnaval. O meu pai ia pescar, deixava a minha mãe na sociedade e a gente a ver as danças e ele ia para o mar. Mas o meu avô era um grande aficionado do carnaval. E para ele, um muito obrigada por tudo que eu aprendi, por tudo que ele me ensinou. E claro, um muito obrigada às pessoas que me deixaram aqui no Canadá participar do grupo deles, porque eu enriqueci muito nesta parte. É assim, muito obrigada para toda a gente e muito obrigada para o meu marido. Este então ainda posso deixar, Não. Muito obrigada, com muito... Eu não tenho palavras para... O Frank foi sempre o meu grande braço direito para o carnaval. Porque além de eu amar o carnaval, eu arranjei um homem que ainda ama o carnaval mais que eu. E para ele, muito obrigada e, claro, muito obrigada para as minhas filhas por todos os sacrifícios que eu fiz, não é? E para acabar, eu acho que o maior muito obrigada é para a minha mãe. Porque a minha mãe é uma das maiores aficionadas do carnaval. Eu vou para o carnaval, mas a minha mãe vai para o carnaval também para a terceira. A minha mãe não fica atrás. Não. Porque a minha mãe adora o carnaval e pronto. É assim, eu adoro a minha família e eu criei muitos amigos e fiz muitas grandes amizades. Interessa é continuar com esta cultura viva e continuar e participar no carnaval, ser feliz no carnaval, divertir-se para o carnaval, porque é isto o carnaval. Pronto. Da minha parte, eu quero agradecer por este tempo que pudemos aqui ter essa conversa e oxalá um dia no futuro a senhora Marília possa retornar aos palcos, talvez aqui, não aqui no Canadá, mas de repente no Carnaval da Ilha Terceira. Uma coisa é ver as danças e apoiar as danças, mas também é uma coisa também é estar no palco, ter a experiência que tens, ter o amor que tens pelo Carnaval. Da minha parte, eu tenho este apelo de voltar aos palcos. Nunca sabe um dia, mas de qualquer maneira, muito obrigada por esse tempo e também muito boa sorte e bom sucesso para a tua família e também para o teu marido e continua a apoiar as nossas tradições e o nosso Carnaval da Ilha Terceira. Uau, e para a minha parte, muito obrigada a ti. Eu estava muito nervosa, ok? E claro que deves continuar também sempre a fazer isso, porque é de louvar ter uma jovem como tu que sai da sua casa num domingo para vir para a casa das outras pessoas que nem sequer conhecias, okay? E pronto, e mandar mensagens e tentar fazer, porque isto dá muito trabalho, okay? Isto não é... E precisa, a nossa comunidade precisa mais jovens como tu a fazer isso. E continua sempre a fazer este bom trabalho que estás a fazer, parabéns. Obrigada. E obrigada por me teres escolhido para entrevistar. Okay? Eu sei que eu sou isto, pequenino, mas que ainda existem muitas mais pessoas que tu tens que entrevistar, porque são muito boas pessoas que merecem serem ouvidas. Okay? É uma coisa, como disseste no princípio, que é lembrar aquelas pessoas que abrirem os caminhos. Sim. É uma mistura de quem está no ativo agora, quem pode fazer parte no futuro, mas também é muito lembrar também muitas pessoas que fizerem parte e que abrem os caminhos, não só os senhores, mas também muitas senhoras, muitas famílias que abrem o caminho para o que é o Carnaval hoje em dia, não só o Carnaval, mas também
a Páscoa que a gente faz. Claro, aqui. exatamente.